aumenta. E quando saem as imagens e entram questões mais frias, chamadas no universo da comunicação, que não são aquelas do momento do acontecimento, o índice de audiência cai. Então, a gente está um pouco refém disso também, José Nunes? Eu estou vendo, sim, principalmente no que diz respeito a esse tipo de jornalismo, e ele levou muito as TVs brasileiras a partir para essa forma de fazer o jornalismo, a forma do momento, do local, fazer o local, principalmente o local policialesco. Isso realmente a gente tem percebido um grande número de empresas trabalhando dessa forma. Mas eu acredito que isso não é salutar. Isso não é salutar. Mas o próprio profissional, ele tem que saber o momento, até onde ele pode ir. Eu sou repórter, enfim, fui repórter policial por 5 anos. Fiz matérias locais, fiz várias, mas tu tem que saber até o momento aonde tu tem a segurança para tu estar no momento, para tu estar fazendo a cobertura, enfim, dar em primeira mão. Porque realmente isso, a cobertura da mídia, a cobrança dos donos da mídia, com certeza ela ocorre. Porque tu tem que sim trazer a melhor imagem, tem que fazer o melhor foco, tu tem que fazer aquilo que realmente o que vai trazer o impacto para quem está assistindo. E realmente isso as empresas têm trabalhado muito nisso, e volto a dizer, mas muitas vezes não se preocupando com a segurança do profissional. Porque quem sabe lá que esse repórter cinematográfico aí que pode ter trazido alguma luz nesse sentido, para que o profissional ele tenha um pouco mais de percepção no que diz respeito à segurança. Sair para uma cobertura. Aqui no Vale dos Sinos, por exemplo, será que não é necessário, quando tu entra num local de risco, não é necessário tu estar com um colete à prova de bala? Um colete que realmente traga uma segurança? Será que não é necessário tu estar realmente fazendo a cobertura ser apenas ou o seu repórter fotográfico, ou o seu repórter cinematográfico, ou ele não ser um em todos eles, como que acontece principalmente nas pequenas emissoras, quando o repórter, ele é o repórter, que está lá com a caneta, ele é o fotógrafo e ele é o motorista. Então, nesse sentido, que isso também não é discutido. E isso também a sociedade acaba não sabendo. Porque, inclusive, nesse caso também, esse rapaz, ele era o motorista do carro que estava lá. Ele dirigia, ele estava dirigindo o carro. Então, olha só, olha a preocupação dele. Ele está se preocupando em buscar o melhor foco, a melhor imagem, aquela cobertura especial que vai chegar na casa de todo mundo, mas ele também está se preocupando com o equipamento da empresa, que é a câmera, que é o veículo que está lá estacionado, que pode ser roubado a qualquer momento. E o detalhe é que ele não recebe nenhum treinamento para participar de ações policiais, né? Não existe nenhum treinamento feito para jornalistas numa questão de participar de coberturas policiais, de ações policiais, né? Ele vai com a cara e com a coragem naquele momento. É muito pouco, é muito pouco. Os que tem são reduzidos até no Rio. Eu não conheço, pelo menos, nenhum jornalista que até hoje tenha feito um treinamento para participar de ações policiais. No Rio, o acordo coletivo deles, do sindicato do município do Rio, prevê alguns cursos, mas também não dá uma grande ênfase nessas situações. Mas prevê alguma coisa, e isso pelo menos eles estão discutindo. É o caso que nós aqui... Será que não é o momento também de colocarmos aqui no nosso acordo coletivo também essas discussões? Talvez até pelo Rio de Janeiro, pela situação toda que existe lá com o tráfico de drogas, né, com uma violência maior na cidade, isso já esteja, né, colocado em prática, né? Mas aqui, essa questão do jornalismo policial, da forma como está sendo feita hoje, aqui no Rio Grande do Sul ainda é uma coisa muito nova, né? Agora, especificamente, depois do acontecimento do Gelson Domingos, da morte dele lá, o comandante-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro, o coronel Erir Costa Filho, ele quis reunir os sindicatos, as entidades, envolvendo repórteres cinematográficos, jornalistas em geral, para discutir critérios para coberturas jornalísticas de operações policiais em favelas. O que vocês pensam sobre isso? Ou seja, sentar com, nesse caso, a Polícia Militar e discutir com eles critérios para pensar a segurança. É positivo, não é? Que elementos tem dentro disso? A questão é saber quais seriam os critérios, né? Porque por mais o Gelson lá, ele estava com um colete. Só que aquele simples colete, ele não protegeu ele pelo armamento que é usado hoje pelos bandidos, né? Talvez um critério seja qualidade de equipamento de segurança, por exemplo. Porque e mais equipamento, né? Porque um simples colete que protege o peito,
não é o suficiente, né? E a cabeça? Ele não estava de capacete, se eu não me engano, ali nas imagens, pelo que eu vi. Né? Ele estava de capacete. Um tiro na cabeça mata também. A forma como se conduzir dentro de um local de risco, né? É muito abrangente. E a minha opinião como jornalista é que talvez não se deva priorizar as coberturas da maneira como elas são feitas, né? Eu acho que tem que ter um cuidado maior. Não é necessário que isso esteja, apesar de aumentar a audiência de forma grandiosa quando ocorre, né? É que essa é a questão fundamental. A questão é a audiência, né? Essa é a questão Nós batemos fundamental. naquela mesma tecla. Exatamente, porque como é que tu vai impor essa mudança de cobertura se a empresa jornalística prima pela audiência? Zé Nunes. É verdade, essa tem que ser, eu acho que é aí que tem que balizar a questão dos critérios. Ou seja, o profissional ele tem que saber, e daí também ele tem que usar a própria questão do código de ética do profissional. Ele pode se negar, Zé, a fazer pode se negar. isso? O código de ética dos jornalistas determina isso, é a cláusula de consciência. A cláusula de consciência, uma consciência pode ser a consciência que tu tem, que tu vai estar numa área de risco. Ou seja, tu pode dizer, não, eu tenho minha família e estou no meu direito, que me determina o meu código de ética, não fazer esse tipo de cobertura. Isso não vai fazer com que a empresa o demita por não querer executar a sua função. Infelizmente hoje o pior que a gente se vê nessa questão de mercado, isso pode ocorrer. Pode ocorrer, porque realmente as empresas hoje, pelo que a gente vem percebendo, elas estão mais pela questão do lucro, propriamente dito, do que pela questão do profissional. Bom, esse é um tema muito candente, nós vamos voltar, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos a falar sobre mídia, violência e segurança dos jornalistas, com os jornalistas Rodrigo Teixeira e o José Nunes. Fique conosco, já voltamos. Eu acho muito complicado e muito arriscado. Embora eles tenham que cobrir toda essa trajetória da segurança pública no Brasil, eles se arriscam demais, tanto o próprio profissional que cuida da segurança. A gente não tem qualificação e também não tem estrutura econômica que eles tenham segurança suficiente para cobrir esse tipo de trajetória. Embora eu saiba que a gente precisa de todo tipo de informação a respeito da criminalidade, de toda essa agressão que acontece no Brasil, mas é muito complicado. Não só em profissionais de jornalismo, como qualquer um cidadão, que todo mundo corre perigo, né? Quem tem que trabalhar nessa área, quem trabalha nessa área, enfim, tem que ter um preparo, tem que ter um acompanhamento. A pessoa também tem que buscar se atualizar, né, fazer, seja curso, seja atualização de equipamento, porque não tem culpado, né? Ou a empresa não viabiliza que ele venha a ter um aprimoramento, né? Acho que esse é um caso bem complicado, assim, partindo desse caso que aconteceu agora, né, que é um profissional que está aí para informar a gente e muitas vezes realmente arriscam sua vida pela profissão, por depender disso e também por amor a isso, pelo risco que o jornalista corre dia a dia, né, cobrindo assaltos, enfim, ou até em casos de guerra. Eu acho que muitos estão despreparados, sim.